Débora, né? Também não perguntei nenhuma vez seu nome, foi a primeira vez no altar, tá vendo? Então, quero agradecer pelo convite, mais uma vez, pela forma também tão carinhosa como me receberam. Realmente me sinto cuidado por anjos de Deus, e vocês me receberam com honra de profeta, assim como toda a igreja. Como o Senhor Jesus também disse, aquele que me recebe com honra de profeta será honrado também por mim como profeta. Então, que vocês possam também receber esta honra e ouvir a voz de Deus esta noite, como eu também quero ouvir agora através da ministração da palavra. A maior segurança que eu tenho quando eu falo ao povo de Deus é quando eu também ouço Deus. Então, é assim que eu me coloco aqui, com toda a humildade diante de Deus também para esses próximos momentos. Obrigado, pastor Vandermais, pastora Renata, sempre juntos também. E o meu muito obrigado ao nosso apóstolo, profeta Miguel Ângelo, o nosso bispo primaz e a nossa bispa primaz, doutora Rosana, de quem eu trago um carinho todo especial, um abraço muito forte aos líderes e também a toda a igreja. Eu estou aqui não para representar, né, nem Deus e muito menos o nosso apóstolo. Eu estou aqui para reproduzir. Amém. Nós não somos representantes de Deus, nós somos reprodutores. Como Paulo disse, Cristo vive em mim, em Gálatas 2:20, é o nome da nossa igreja. Então, recebam, né, a minha presença. Isso não é soberba, isso é segurança em Deus. Como alguém que está aqui, com toda a humildade, mas também com toda a segurança, para passar a vocês essa visão, né, de Deus, e a visão que Deus tem dado ao nosso apóstolo Miguel Ângelo. Então, a minha alegria sempre é muito grande, a minha honra sempre é muito grande poder estar no altar ministrando a palavra. Meu muito obrigado a cada um que veio esta noite também. Você é tão importante que Deus preparou um ministério como a Cristo Vive, sabe? Se você não existisse, Deus não teria nos preparado, desde o nosso apóstolo até a toda a nossa igreja, nossa infraestrutura ministerial. Foi por sua causa. Então dê um aplauso ao Senhor também pela sua vida. Glória a Deus. Quero mandar uma palavra também de amor, de carinho para minha esposa querida, que está lá cuidando, né, das nossas filhas. Essa hora eu começo já a sentir saudade, viu? Chegando do meio para lá do tempo que eu estou nas igrejas, quando eles não me acompanham, eu começo a sentir uma saudade enorme da minha casa, né? Declaro que os anjos de Deus estejam lá ministrando, como fazem sempre, e também que elas recebam esse toque especial do meu amor nesta hora. O nosso tema desta noite, eu queria um copinho com água, por favor. Tá? O nosso tema desta noite é Por Isso é que Falei. Por isso é que falei. O texto base está em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: tendo, porém, o mesmo Espírito. Tem minha mãezinha, né? Você sabe que eu sou mineiro de nascença e carioca de criação, né? Eu nasci em Minas. Então minha mãe também, como boa mineira, ela tinha uns ditados. Ela falava assim, quando alguém estava fazendo muita coisa errada, ela assim, sem espírito de porco, né? Vocês conhecem, está daqui de Minas, né? Então vamos lá, tendo, porém, o mesmo espírito de porco, não pode. Espírito de perturbação, tendo, porém, as mesmas reações da carne, não pode. É tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Obrigado. Curva a sua cabeça. Senhor amado, Deus soberano, Deus autor e também consumador da nossa fé, muito obrigado, Jesus, mais uma vez por este momento. E agora, ao ministrar a palavra da Tua graça, Pai, eu declaro a minha total submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre o ministério Cristo Vive para a última reforma protestante, a visão que Tu tens revelado ao anjo desta igreja, o apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Pela Tua graça sou o que sou, Pai. Usa-me poderosamente. Eis-me aqui, a minha suficiência vem de Ti. Tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Então você viu
que o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu criei, por isso é que falei. Então o nosso tema é, por isso é que falei, não é isso o tema? Por isso é que falei. Porque às vezes, falta aqui o tema, por favor, para eu ver. É isso mesmo. Porque às vezes, então Deus me deu quando eu pedi, Senhor, me fale alguma coisa específica para a igreja Cristo Vive em Araxá, que o Senhor toque no coração dos líderes e das ovelhas que estejam lá. E Deus me deu nitidamente esta frase desse texto. Por isso é que falei. Deus quer cuidar com a igreja, que hoje completa 15 anos, né? 15 anos de existência, para que haja um crescimento tal, sabe, neste ano de 2015, mas onde nós temos a profecia de Isaías 52:13, não está aí agora no telão, mas Isaías 52:13, está até ali já no nosso banner, né? Que diz que você será exaltado, elevado e muito sublime, mas que para isso você tem que ter o que? Prudência. Então Deus me falava para trazer uma palavra sobre prudência à igreja Cristo Vive em Araxá, para que isso seja realmente uma realidade na vida de vocês nesse ano. E Deus me dava essa frase, por isso é que falei, porque nós tendemos, a nossa tendência sempre é falar, não é? Nós falamos tanto que, para você ter uma ideia, Deus nos deu uma boca localizada entre dois ouvidos. Tal seria a importância da gente ouvir mais e falar menos, mas mesmo assim nós falamos muito, e quando nós falamos, sequer nós ouvimos qualquer coisa, muito menos nós mesmos, porque, sabe, ecoa, você fica impedido, você não consegue desempenhar os dois sentidos ao mesmo tempo, sabe, a audição, né, e também você não consegue, enquanto está falando, né, você não consegue de jeito nenhum ouvir, desempenhar esse sentido da audição, você não consegue fixar nada, você bloqueia. Então, tal é a importância do que nós falamos. Toda vez que nós vamos falar alguma coisa, nós temos que pensar, por que eu estou falando? Então Paulo está explicando, dizendo, olha, por isso é que falei. Ele diz, eu criei, por isso é que falei. Porque muitas vezes nós repetimos frases bíblicas como se fossem frases de efeito. Mas nós não meditamos, nós não rebuscamos, nós não, sabe, equalizamos esta escrita, aquilo que está na Bíblia, exatamente com o que nós pensamos, nós não, sabe, não filtramos, nós não submetemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções àquilo que está na Bíblia. E às vezes nós nos tornamos meros repetidores. Paulo está alertando nesse primeiro texto, ele está dizendo, olha, eu creio, por isso aqui falei. Então, para você crer, você tem que conhecer, você tem que meditar, você tem que pensar nas coisas que estão escritas. E você tem que viver de uma forma espiritual, você tem que buscar realmente, sabe, a visão de Deus para a sua vida. Você sabe que não há uma outra forma de você acessar a sua fé, se não for pelo Espírito. Pela carne você não consegue. Tem uma palavra que eu não passei para o pastor Valmer, mas está em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha que palavra sábia. Às vezes a pessoa lê esse texto, ou quando cita esse texto decorado, fala assim, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa dos lábios, ou seja, dos teus lábios, é você que vai falar. Só que quando ela é certa, ela vem do Senhor. Mas está aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Você tem condições de dar sempre a resposta certa, de sempre confessar a coisa certa, de sempre falar a coisa certa. E ela tem que vir de onde? Do Senhor. E onde está a palavra de Deus? Onde está realmente o que Deus fala? Está na Bíblia. Por isso que quanto mais você conhece a Bíblia, e quanto mais você procura e busca acreditar na Bíblia, mais você vai poder então responder corretamente. Primeiro para você mesmo, depois para os outros. Porque não adianta, às vezes a pessoa quer convencer o outro de alguma coisa da Bíblia, mas ela mesma
creu ou não entendeu, não compreendeu, você não vai conseguir convencer ninguém. Vai conseguir. Então precisamos o quê? Encontrar esse eixo espiritual. Diga para o irmão que está ao seu lado, a única forma de acessar Deus, a sua palavra, é pelo Espírito. Não há outra forma. 1 Coríntios ainda, capítulo 2, agora versículo 13, na primeira carta, Paulo diz assim, olha, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Quer dizer que você tem um professor que é o Espírito de Deus. E olha, essa é a responsabilidade do altar, hein? Você vê, nós no altar, quando falamos, nós precisamos ter todo esse zelo, para que a igreja também possa repetir este mesmo zelo, né? Disso também falamos, não em palavras, ele diz, olha, mas conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então você está vendo o padrão da graça de Deus? Você está vendo o padrão do altar da graça de Deus? O altar tem que crer, tem que viver, tem que falar, para que as ovelhas também possam conferir. Se o altar faz isso aqui direitinho, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, não é? Nós temos, como eu estava falando hoje com vocês, nós temos o que? A sensação, a segurança do dever cumprido e ficamos tranquilos. Porque o resto Deus vai manifestando no meio da igreja. Vão se tornando o que? Repetidores disso tudo. Mas só se acessa pelo Espírito Santo. Bispo, isso é muito complicado, é difícil, isso é impossível. Não é, não, irmãos. Não é. Eu não coloquei no telão, mas Gálatas 5,16 é um texto que eu guardei muito no meu coração, porque em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, nós temos condições de andar no Espírito, senão ele não diria isso. E quando você anda no Espírito, você não satisfaz a concupiscência da carne, ou seja, você consegue acessar o que é espiritual, você consegue conferir o que é coisa espiritual com coisa espiritual. Isso como se anda no Espírito? Irmãos, é como andar de skate. Alguém já tentou subir num skate aqui? Eu já tentei. E olha, foi complicado. Eu por pouco não caí, segurei no móvel, arrastei tudo e tal. Nunca mais eu quis ficar brincando muito com esse negócio de a última vez que eu subi, já segurei numa grade que era mais forte, e fiquei. Mas é super complicado. Só que tem gente que sobe num skate, dá uma pirueta, faz 900 graus, que eu estava vendo outro dia, o rapaz demonstrando. Não, ele tem uma pista de skate em casa, o campeão brasileiro, né, que nós temos agora, é um campeão brasileiro de skate, campeão mundial. Ele é um brasileiro, campeão mundial, né? E ele tem uma pista, ele faz 900 graus, ele dá 3 piruetas no ar, uma coisa louca. Então é possível andar no skate, também é possível andar no Espírito, mas precisa de treinamento. Precisa de treinamento. Então esse tem que ser primeiro o compromisso do altar, e depois o compromisso das ovelhas. Porque 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler esse texto até o versículo do 9 ao 13, você pode me acompanhar no telão, olha o que diz a palavra de Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, olha aí, os 5 sentidos, hein? Não tem como. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, tem igreja que chega a cantar, há um mistério na igreja. Já ouviu isso? Esse louvor é antigão, quem é mais antigo sabe. O pessoal gostava, quem conhece esse louvor aí? Muito antigo, fala assim: há um mistério na igreja, há um silêncio de oração. Aqui não, aqui eu canto diferente, aqui eu digo assim: não há mistério nesta igreja, aqui só há revelação, é muita gente aprendendo. E, sabe, eu também canto aquela do Roberto Carlos. Roberto Carlos dizia assim: daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu uso aqui, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. E é assim, irmãos. Às vezes parece, dessa forma você quase que grava, e vai ficar com isso, nunca mais você, toda vez que você ouvir essa frase, dessa música do Roberto Carlos, você vai lembrar. Olha, minha carne não vale nada. É importante você pensar nisso.
É importante você lembrar disso, porque ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, não dá para sentir com o coração humano, não dá para ver, não dá para ouvir, pela lógica, pela razão, o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Irmãos, veja bem, Deus não vai preparar, Ele já tem preparado. Ele já tem preparado. Isaías não está aí no telão, mas Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. E eu vou te dizer, essa terra não tem nada de bom para te oferecer. Mas Deus, como grande alquimista cósmico, o nosso apóstolo diz isso, Deus é o grande alquimista cósmico, porque Ele transforma maldição em bênção. Aquilo que é podre, que a terra não tem para te oferecer, se torna do melhor para você. Mas você tem que avançar aqui, sabe por quê? Porque ele diz aqui, olha, mas Deus, olha o versículo 10, está me acompanhando aí pelo telão? Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Está vendo? Tem que ser pelo Espírito. Diga para o irmão aí, diga, olha só, meu amado, a carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. Andemos no Espírito. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Porque você acessa, o Espírito está dizendo aqui, olha, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, isso te dá segurança, isso te dá tranquilidade, isso faz com que você avance por qualquer situação, qualquer fortaleza. Todos os dias acontecem, sabe, coisas, dificuldades, todos os momentos. Você não pense que vai acordar amanhã e vai estar, sabe, livre dos desafios. Acordar e sair da cama já é um desafio, irmão. Já começa em querer. Hoje quando eu acordei, vou dizer para vocês, eu acordei 7 e pouquinho da manhã. Vamos dormir quase 3, né? Irmãos, eu acordei e pensei, poxa, vou lá, dou umas braçadas nessa piscina, preciso desgastar. Vou botar um tênis, vou dar uma caminhada e tal. Irmãos, eu fiquei 1h30 ainda deitado. Sem querer levantar, sem coragem de levantar, relaxando, descansando, meditando um pouco, orando. Mas eu decidi não levantar. Eu não tive coragem naquele momento de levantar. Decidi não levantar e foi bom, precisar. Ok. Mas o que eu quero dizer para você é que você até isso tem que decidir. Você tem que acordar todos os dias pensando, opa, estou vivo. O que mais se assemelha à morte é o nosso sono. Tanto que, como psicanalista clínico, eu vou dizer, as pessoas quando estão em depressões, estão com as fobias, a primeira coisa que a pessoa tem é o que? Insônia, porque ela fica com medo de dormir. Porque ela começa a pensar em dormir e não acordar. Então, quando você acorda todos os dias, você tem que jubilar, você tem que regozijar, você tem que agradar-se de Deus, sabe? Você tem que dizer, oh, glória a Deus, que bom, e ter coragem, apesar, às vezes é um dia 15, por exemplo, dia 10, dia 15 são os meus dias de conta, eu marco as minhas contas para pagar, dia 10, dia 15, dia 25, os 3 piores dias do mês, né? Um dia de pagar, dia 10 escola das crianças, dia 15 é conta de luz, água e telefone, e dia 25 é cartão de crédito. Então eu organizo assim a minha agenda. São os 3 piores dados. Ninguém gosta de pagar, a gente gosta de gastar, mas pagar não é bom, né, irmão? Mas são dias que eu vou ficar dormindo, você tem que acordar, você tem que entender que abrir os olhos, está vivo, irmão, está acordado, está respirando, você tem oportunidade. Tem pessoas que vivem uma vida inteira e reclamam que não tiveram oportunidade, pois você tem oportunidades o dia todo. A pessoa que não enxerga as oportunidades. Quanto então mais você anda no Espírito e diz, olha, o Espírito mostra tudo. O Espírito mostra até o que Deus tem preparado para nós. Aí quando você acorda, você diz, Senhor, o que temos para hoje? Ó, já começa assim. E aí vem aquela coisa, mas tem uma conta, Senhor Deus proverá. Ó Deus, a minha suficiência vem de Ti. Você começa a usar as tuas procurações. A Bíblia Sagrada, ela tem várias procurações assinadas por Deus, outorgadas a você, é teu direito, é tua herança. Mas se você não crer na palavra, se você não introjetar isso em você, na tua vida, você vai ficar sofrendo. Você vai ficar nessa vida em sofrimento. Ele diz, olha,
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Você sabe as suas coisas, você sabe o teu ponto fraco, você sabe a tua fragilidade. E você, quando então liga isso, conecta isso aos Espírito de Deus, você consegue superar. É você, sabe? Nós podemos interceder, mas nós não podemos ter esse trato íntimo com Deus, só você. Ele diz, olha, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, se você não tiver essa perfeita junção, primeiro você tem consciência da sua carne, das suas debilidades, e ao mesmo tempo você tem conhecimento do poder de Deus na tua vida, que é através do Espírito Santo. E aí você está pronto. Ele diz, olha, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi outorgado, nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Repito aqui o 13, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você não pode submeter as coisas espirituais às carnais. Você tem que submeter as coisas carnais às coisas espirituais. E aí você vai conferir. Você vai dizer, olha, rapaz, aquele jornal, porque você acorda, irmãos, eu no dia acordei vendo uma garagem despecando. Até mostrei para vocês, né? Incrível. A garagem, se alguém viu aqui a Rede Record, eles exploram muito essas coisas, né? E eles ficam o dia inteiro mostrando a mesma notícia. Então, qualquer hora do dia você pode ter visto um telhado caiu inteirinho. E recentemente fiz um telhado lá na minha casa, na minha garagem. Quando eu vi aquilo, pensei assim, mas de repente falei, não, aqui não, está repreendido, meu telhado não está. Mas você já pensou se eu ficasse com aquilo na mente, pensando naquilo, comendo? Eu chamaria até um técnico, mandaria parafusar mais, eu faria coisas desnecessárias. Entenda que o ser humano deixa de fazer ou sofre na sua vida por medo, e na verdade 95% dos medos que o ser humano desenvolve jamais aconteceriam na sua vida. Às vezes a pessoa diz assim, o quê? 21 de março nós temos a nossa convenção lá no Rio de Janeiro. Estou encorajando os pastores, vamos arrumar uma banda, vamos levar dessa vez pelo menos 15 pessoas daqui de Araxá, ter uma representatividade. Quando disser, igreja de Araxá, tem um grito de guerra, Araxá é do Senhor, Araxá é graça, sei lá, ensaia uma coisa, tem um grito de guerra. Vocês podem, irmãos. Mas se assistir a Record, eu vi assim, olha, tiroteio na Praça Seca. Vai ver, olha, Igreja Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Praça Seca. Não vou. Irmãos, teve um assalto, segunda-feira, meio-dia. Isso eu estou só ilustrando, nem sei se teve, né? Mas digamos que tenha sido um assalto. E o jornal diz, olha, tiroteio. E fala isso o dia inteiro. E você acha que na hora que você passar na Praça Seca vai ter outro tiroteio. Você está entendendo? Irmãos, pode ter um tiroteio que tiver. O salmista disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você não é endereço de bala perdida, meu irmão. Você está entendendo? É assim que funciona a nossa mente carnal, a nossa mente humana. Mas a mente espiritual, o quê? Você crê, você introjeta a palavra, você lê, você confere coisas espirituais. Você fica imbatível, meu amado. Você fica indestrutível. Praga nenhuma chega à tua casa. Vocês estão diante de uma das pessoas mais inseguras que já houve. Eu achava que eu era o tal. 3 anos na Brigada Paraquedista, 31 saltos. Depois mais 3 anos na Polícia Ferroviária Federal, no tempo que existia a Polícia Ferroviária Federal. Eu sou antiguinho, né? Não vou falar para vocês a minha idade agora, mas eu sou bem antiguinho já. Então eu me sentia um tal. Só que eu era um homem medroso, porque eu andava armado, o meu muro tinha 2 metros e tal, com cacos de vidro. Eu tinha que sustentar 2 cachorrões enormes, com sacos de ração, de 15 em 15 dias, 2 sacos de ração enormes, com medo, eu vivia com medo. Hoje em dia, já quebrei todos os cacos de vidro. Hoje em dia, sabe, irmão, nem vou dizer para vocês que às vezes eu esqueço o portão destravado da minha garagem, sabe? Esqueço, mas eu nunca vou dormir, eu entro, eu saio da minha casa sem dizer, Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, guardado pelos teus anjos. Eu vou sair de viagem, eu digo, Senhor, guarda a minha casa com os teus anjos.
Eu declaro, eu dou honra aos anjos de Deus que ministrem meu favor. Então, irmãos, a minha segurança está em Deus. É claro que eu não fico tentando Deus. Esqueço, né? Confesso que o meu carro dorme encostado na ignição, mas, olha, eu moro no Rio de Janeiro, gente. Mas eu sinto uma segurança, irmãos, isso eu vou dizer para vocês, eu não poderia pregar para você aqui se a minha vida não fosse assim. Eu prego o que eu vivo. Eu tenho uma segurança em Deus hoje, irmãos, acreditem, eu não tenho medo de nada. Não tenho. Eu só temo ao Senhor. A minha confiança está no Senhor. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 10, né, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões. Por isso que nós aqui não ficamos dizendo Deus te abençoe, nós dizemos abençoado, porque você já é abençoado, Deus já te abençoou, você já tem a bênção, você só tem que acessar. Se eu ficar dizendo, ó, Deus te abençoe, Deus vai dizer, mas já abençoei, ele aqui não quer a bênção. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Quando você tem o Deus da bênção, você tem a bênção de Deus na tua vida, você é um abençoado. Ele diz, olha, bendito Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha só a ligação que você tem com Deus. Isso é o roteiro de Deus, irmãos, para a tua vida. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha aí a prudência. Isso já foi o que? Derramado, isso já está feito. Tem gente que vai falar assim, Senhor, purifica-me, Senhor. Eu vou para um culto de purificação. Olha, eu tenho que ali buscar a rosa ungida. Eu tenho que fazer esse sacrifício pela... Irmão, já foi feito o sacrifício. Você já foi aperfeiçoado. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Agora está sendo manifestado, agora está sendo materializado. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir a palavra, você tem que crer e você tem que falar. Diz, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, tem gente que fica assim, se for da vontade de Deus, lê a Bíblia que você vai conhecer a vontade de Deus, meu irmão. Às vezes a pessoa quer se casar, aí vai lá, só porque o camarada tem um fuscão preto, lembra? Você é feito de aço. Eu gostava dessas coisas, né? Hoje em dia eu uso no altar, né? Mas só que aí, se for falar com o pastor, a primeira coisa que vai perguntar é o quê? Ele é evangélico? Não, pastor, mas sabe, ele tem um fuscão preto. Irmão, não case com o fuscão preto. Case conforme a Bíblia diz, não ponha jogo desigual, porque se você, se põe em jogo desigual, depois você vai querer que Deus fique resolvendo o seu problema. Você não ouviu Deus. Se quiser, quando a pessoa chega na igreja já com uma situação assim, é diferente, claro, né? E nós sempre contamos com a misericórdia de Deus, mas se você já está na igreja, você já tem aqui a receita do bolo. Você está dizendo, são 2 colheres de açúcar, nem sei fazer bolo, tá? Vamos lá, 1 xícara de fermento, mas não sei o que, farinha de trigo. Olha como o bolo vai ficar grande, hein? Né? E farinha de trigo, você tem que fazer aquela dosagem certa, irmão. Então, para ter acesso aos benefícios, você deve o quê? Crer nisso e seguir esse roteiro. Então diz, Deus, no versículo 8, Deus abundou, olha só, Deus derramou abundantemente. É o versículo 8, estou voltando aqui um pouquinho, né? Sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, o 17, versículo 17 diz assim, olha, o 16 ele diz, olha, não cesso aí é o nosso ponto, muito mais para os líderes, sabe, pastor Amaral? Porque Paulo aqui, ele estava falando para a igreja, ele disse, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabe? No pleno conhecimento dele. Então, nós damos o conhecimento, nós ensinamos e oramos, intercedemos. Muitas vezes a ovelha vai para o outro lado, mas nós temos que fazer a nossa parte. É como eu falava agora há pouco para o pastor Valber. Uma coisa é a ovelha estar sentada no banco, de frente para o altar. Outra coisa é alguém estar no altar de frente para a ovelha. Nós temos que estar. E acreditem, hoje eu tenho pessoas, né, que são meus pais, poderiam com idade para serem meus pais, mas vocês hoje são ovelhas. Todo pastor tem que saber também ser ovelha. Quando eu me sento para ouvir o nosso apóstolo, amanhã eu vou sentar para ouvir, tem que sentar, não tem jeito, né? O Wander Márcio, eu sou ovelha, você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Mas quando você participa do altar, você tem uma responsabilidade muito maior. Então, por quê? Porque ele está dizendo, olha, eu passo conhecimento. Agora o que? Eu oro, eu quero que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Versículo 18. Diz, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Porque se você não sabe, como você vai querer? Primeiro você tem que saber. Tem gente que às vezes diz, tal lugar é assim, assim, sabe? Começa a dizer, ou então reclama dos pais. Não, irmãos, você não pode dar aquilo que você não tem. Agora, se você não teve o melhor na sua vida, procure ser melhor, ter o melhor, para você poder dar o melhor. E você precisa saber. Então, sabe, ele está dizendo, olha, aqui no versículo 18, né, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E eu gosto de Pedro, aqui em 1 Pedro 2,9, porque Pedro, ele faz um resumaço disso tudo, ele diz assim, vós porém, né, sois o quê? Ele está dizendo que nós somos raça eleita. Eu não sou miserável. Não, mas tem uma igreja aí que diz que você é miserável. Tem um pastor que cospe até nos outros, dizendo, você é um miserável, você tem que lamber o pó da terra. Não aceita isso para a tua vida. Confira coisas espirituais com coisas espirituais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, fomos, éramos. Hoje nós somos purificados. Hoje nós somos mais do que vencedores. Hoje nós temos Hebreus, Paulo diz aos Hebreus, com um único sacrifício, com uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Todos quantos estamos sendo santificados. E Pedro diz então, e o apóstolo Pedro aqui na sua epístola, ele já havia entendido a revelação que Deus tinha dado, o Senhor Jesus tinha dado ao apóstolo Paulo. E ele então fala com essa mesma linguagem, ele diz, olha, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem uma finalidade. Ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esta finalidade, sabe, para que você possa ser um reprodutor disso, você possa reproduzir isso, você precisa ter o que? Esse conhecimento, você precisa saber. Romanos 8, 28 ao 33 diz, sabemos. Estão vendo? Sabemos. Olha, irmãos, se alguém aqui nunca leu a Bíblia toda, ou se já leu e tem vontade de ler de novo, ou tem vontade de ler a Bíblia, não comece pelo Gênesis. Comece pelo capítulo 8 de Romanos. Leia 5 vezes, 10 vezes, só o capítulo 8. Porque o capítulo 8, ele traz um resumaço da criação de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida. O capítulo 8 eu já citei para você aqui na minha fala, sem citar os versículos, várias vezes. O capítulo 8, versículo 1, por exemplo, diz assim, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu disse para você, não aceita, quando um pregador disser que você é um miserável, que você tem que lamber o pó da terra, que você tem que pagar um preço, que você tem que subir, que você tem que fazer jejum, você tem que orar no monte. Irmãos, eu oro no monte, mas de coberta. Às vezes quando está muito frio, eu boto um monte de coberta assim e oro. Não é mais sacrifício. Você tem que se render ao que está na Bíblia. Nós vivemos pós o sacrifício de Cristo. Nós vivemos hoje num período que Jesus pagou o preço por nós. Entende? Eu vi o pastor Araldo pagando a minha
chegasse amanhã e dissesse, não, mas eu também quero pagar. Está entendendo? É assim que as pessoas vivem hoje. Não, Jesus pagou, mas eu também quero pagar. Irmãos, o preço que Jesus pagou, nós não poderíamos pagar, nenhum de nós. Então vamos fazer o quê? O nosso possível, que é, sabe, priorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus. A Bíblia diz, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes de Cristo. Então você sabe que você tem que proclamar as virtudes de Cristo, você prioriza isso. E a conduta aí, mas Mateus 6,33, Jesus já tinha deixado esse aviso em Mateus 6,33, ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus falava sobre a ansiedade, né, de se alimentar, do dia de amanhã, que todos nós temos. Às vezes pensamos tanto no dia de amanhã que esquecemos do dia que estamos vivendo. E o Senhor Jesus disse então, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que sabem, daqueles que entendem, daqueles que creem, e por isso falam o que está na Bíblia. Falam com a boca de Deus, respondem a si mesmo e as adversidades todas à sua volta com as palavras, né, que vêm de Deus. Os nossos lábios vão proferir o quê? Aquilo que Deus determinou. Ele diz, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Quer dizer, isso é, quando você entende isso, você compreende que a obra de Deus na sua vida está completa. Amém. Está tudo feito. Estamos aqui nesta terra passando o quê? Como se fosse um roteiro da nossa existência, da criação de Deus para nós. Por isso que eu digo que o roteiro da criação de Deus está no capítulo 8. Ele começa lá no versículo 1 dizendo, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 de Romanos 8 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo que você não pode deixar ninguém ficar te acusando, ninguém te condenando? E por aí vai, eu poderia citar o capítulo 8 aqui todo, mas não vai dar tempo agora, né? E aqui ele diz, olha, quem diremos, pois, à vista destas coisas? Aí Paulo está dizendo, olha, você está vendo aqui que o Senhor ele te conheceu, faz assim com a sua mão fechada, levante a mão direita na mão da autoridade, diga, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Olha aqui, ó, diga, eu tomo posse. Isso tem que te dar segurança. Está aqui, está na tua mão. Está feita a obra de Deus. Aí ele diz, olha, então o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, irmão, se aquele que te conheceu, te predestinou, te chamou, te justificou, te glorificou, é por você, se o que você está falando vem da Bíblia, vem daquilo que você creu e por isso então você está falando, é resultado de que conferência tua de coisas espirituais com coisas espirituais, então nada nem ninguém pode contra a tua vida, nem contra o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E ele diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu amado, eu quero dizer a você, a graça de Deus, a igreja Cristo vive, nós temos um padrão, está lá no Rio de Janeiro, por isso que é importante, sabe, você se envolver com o pastor Ronaldo, com a pastora Lourdes, o pastor Val, sua esposa, sua família, se envolver nesse projeto, fazer o máximo para você estar conosco lá na nossa convenção em 21 de março, vai ser uma bênção, sabe, nós vamos arrumar alojamento lá para quem quiser pernoitar na igreja, com colchonete, quer dizer, sabe, queira isso muito, porque quando a gente quer, a gente pode. Amém. Para que você veja o padrão é esse, a graça de Deus ela tem um padrão, não pode ser diferente. E o padrão para a graça de Deus está nas 14 epístolas. Então, dizer para você, se você quer ler a Bíblia, comece por o capítulo 8 de Romanos, depois leia o capítulo 11 de Hebreus,
Hebreus capítulo 11, ele começa dizendo a lógica espiritual da fé. Ele diz, capítulo 11, versículo 1, não está no telão, está na minha mente, no meu coração. Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é a lógica espiritual da fé. E ele vai tratando sobre a fé, ele fala dos heróis da fé, ele fala depois no versículo 6, Hebreus 11, 6, ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e segundo, que se torna galardoador daqueles que o buscam. As pessoas conhecem Deus, eu quando era criança conheci Deus como o Papai do Céu castiga, quando Deus é galardoador. Quando Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. E eu não sabia disso, porque eu não conhecia as 14 epístolas. No finalzinho de Hebreus 11, nos 2 últimos versículos de Hebreus 11, diz assim, olha, todos eles obtiveram bom testemunho da sua fé, contudo não foram justificados porque Deus havia preparado coisa superior para nós. Depois você pode ler lá na sua casa, Hebreus 11, os 2 últimos versículos. Ele disse para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então olha, nós da graça de Deus, nós que compreendermos as 14 epístolas, nós que nos ligarmos ao apóstolo Miguel Ângelo, ao Ministério Cristo Vive, à missão apostólica da graça de Deus e as igrejas que estão ligadas e conectadas nesta última reforma protestante, nós vamos fazer a diferença nesta terra, irmãos. Glória a Deus. E aí nós vamos fechar com esse texto aqui, estamos nos 5 minutos finais. Quando eu gosto desse texto, porque é o próprio apóstolo Pedro, que a igreja romana chama de primeiro papa, que é uma mentira, né? Pedro nunca foi papa de nada, e o apóstolo Pedro foi, quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada, já andou lendo, sabe que lá no livro dos Atos, o apóstolo Pedro foi o que mais se opôs a Paulo, né? Rejeitou esse conhecimento da graça de Deus. Só que aqui no 2 de Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, olha o que Pedro diz, olha que coisa interessante, para que você possa ver que você precisa ler a Bíblia começando pelas 14 epístolas que vão de Romanos aos Hebreus. Leia Romanos aos Hebreus o máximo que você puder. Depois você leia o livro de Isaías algumas vezes, depois você pode ler também Salmos, depois você então comece a ler. E quando você começar a ler a Bíblia lá do Gênesis depois, você vai ver que está tudo explicado. As 14 epístolas explicam a Bíblia Sagrada. Porque Jesus chamou o apóstolo Paulo ao terceiro céu e explicou a ele todo o processo, todo o projeto de Deus. E Pedro disse isso, ele reconhece isso, olha o que ele diz, aí está no telão para você me acompanhar. Olha, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Pedro estava falando que essa terra, essa realidade, essa nossa existência humana, tudo isso um dia passaria e seria transformado em algo muito melhor. Sabe, que nós rejeitamos por natureza. Eu acho que ele estava comentando isso com o seu filho, não foi? Com a sua filha, sobre o nascimento, né? Com as crianças, eu estava falando, olha, sabe que a criança quando nasce chora? Porque ela, apesar de chegar aos 9 meses de gestação e ela precisar nascer, ela chora porque ela achava que lá ela estava na zona de conforto. Era alimentado, cordão umbilical, calorzinho, tudo direitinho, e de repente é retirado. Então nós também desconhecemos o céu, por mais na carne, nossa carne não acredita em nada disso que a gente está falando aqui, irmãos. Sabe? Se a gente aqui não estiver ligado em espírito, não acredita, não vai acreditar, fica com o ouvido crítico, veda, sabe? Cria uma vedação para o espírito e não frutifica. Mas eu creio que aqui todos são terra fértil e vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então, nós passamos a viver nesta terra, olha que coisa linda, nós vivemos nesta terra com alegria, sabendo do nosso chamado nesta terra e acreditando no melhor de Deus ainda na glória, que já pode começar e deve começar a se manifestar nesta terra. Essa é a diferença da reforma protestante, está entendendo? É isso. Nós não estamos questionando salvação, nós estamos querendo que as pessoas que são salvas conheçam os seus direitos já aqui nesta terra.
E aí Pedro diz, olha, então, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, sabe? Não haverá choro, ranger de dentes, não haverá nada disso. Ok. Só que ele diz, por essa razão, pois, irmãos, então por essa razão, pois, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, crendo e falando. Agora esse texto aqui é o nosso eixo conclusivo. Vou até esperar o pastor Araldo para a gente concluir aqui. Olha, 2 Pedro 3, que eu estou lendo, olha o que Paulo diz no versículo 15. Ele diz, e tende por salvação. Porque, irmãos, as pessoas acreditam na salvação, mas acreditam de muitas formas. Agora, quando você tem a salvação desta forma que Pedro está dizendo, você faz a diferença nesta vida, nesta terra. Ele diz, olha, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro está se rendendo. Por que a igreja romana até hoje insiste em dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Porque algumas igrejas evangélicas, ainda quando vão construir a sua igreja, abrem um buraco e dizem, olha, a pedra é fundamental. Eu vi isso, irmãos. E dizem que é Pedro, sendo que a pedra é Jesus, a rocha é Jesus. Não é Pedro. Não entendem os originais. Não sabem que quando Jesus estava no diálogo com Pedro, Jesus estava repreendendo Pedro, estava dizendo, olha Pedro, tu és pedra. Mas sobre esta pedra, quer dizer, esta pedra que sou eu, que é o mundo espiritual, é que será erguida a minha igreja. Não entendem. Não conhecem os originais. Quando Jesus se referia a Pedro no original, é pedrinha. Quando ele voltava a dizer esta pedra, ele falava a pedra, a pedra que os construtores rejeitaram. Então precisamos entender isso, porque ele diz, olha, aí somos achados, né, sem mácula, irrepreensíveis, mas olha, ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo, olha, há uma sabedoria que foi dada ao apóstolo Paulo, não foi dada a nós, os outros discípulos. Então ele diz, olha, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Isso que eu estou dizendo, as 14 epístolas explicam a Bíblia. Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Irmão, se é difícil de entender, é difícil de explicar. Por isso que em todos os nossos cultos nós temos pelo menos 40 minutos de palavra. Não sei nem quantos minutos eu já estou aqui, mas prometo que estou nos 5 minutos finais. Né? Falta um, né? Mas é importante porque é difícil de explicar. É difícil de entender. Precisa tempo, precisa cuidado, precisa prudência, precisa ensino. Ele diz, olha, nas quais há certas coisas que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E aí no 18 ele dá o fechamento, ele diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele é glória, tanto agora como no dia eterno. E João capítulo 4, versículo 14, Jesus estava falando de uma promessa, que era essa água do Espírito, que é recebê-lo realmente, sabe, sem reservas. Ele disse, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água, irmãos, é a graça, é a palavra. É o que o Espírito de Deus pode te mostrar, é a vontade de Deus, é a revelação das coisas de Deus. Você passa a jorrar, há em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já começa aqui a viver essa vida eterna. Você jorra isso, você exala isso, você crê, por isso você fala. Então, fique firmado nessa palavra, não negocie. Eu sei que é difícil, mas a maioria não pensa assim, irmãos. Se a maioria tivesse razão, Jesus não teria sido crucificado. A maioria nunca teve razão. Não, mas tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, se a voz do povo fosse a voz de Deus, não teria dito crucifica Barrabás, né? Não é. A voz do povo é uma voz previsível por Deus. Claro, tudo aquilo já estava previsto por Deus, mas não era uma voz de Deus.
era a voz das emoções do povo. Acredite, todos os dias você terá uma grande oportunidade. E acredite uma coisa, Deus não prova você para Ele, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus se prova para você. É assim que é a relação de Deus. Toda vez que aparece uma coisa, uma dificuldade, algo que parecia ser, sabe, é Deus se provando. Eu vou te falar, Deus ontem se provou para mim, não foi? 30 segundos para você ouvir esse testemunho. Ontem, eu, apesar de já ter, sei lá, só em 2014 devo ter feito mais de 10 viagens de avião, só em 2014. Ontem, pela primeira vez, eu esqueci a minha mala em Belo Horizonte. Que eu peguei um voo que fazia conexão em Belo Horizonte pela Gol. E da Gol e de Belo Horizonte para cá eu vinha com a Azul, que é outra empresa. E quando eu cheguei lá, já estava o embarque da Azul aberto, e o rapaz da Gol dizendo, olha, a conexão aquilo me confundiu. Eu esqueci desse detalhe. Sabe? Nem sei se eu tivesse que pegar a minha mala no aeroporto, se eu conseguiria embarcar. E acabei embarcando. Quando eu cheguei aqui, fiquei esperando a mala não apareceu, né? Eu estava com o pastor Araldo e a pastora Luz. E aí que eu falei, lembrei, pronto, a mala tinha ficado em Belo Horizonte. E aí? E aí, irmãos? Que eu falei, olha, vai cooperar para o meu bem. Vamos lá e tal, escrevi uma procuração, lembramos do Vandemar, tentamos ligar, tudo estava difícil. Né? Mas em nenhum momento eu murmurei, irmãos, né? O pastor Araldo está aí. Minha mala chegou à noite, o Vandemar chegou. E olha, quando a gente falava nisso, sempre vinha aquela coisa, olha, mas é muito difícil, é muito burocrático, não é verdade? Mas eu disse, mas o Senhor vai resolver. Quando eu cheguei no hotel, ainda não tinha acontecido. Cheguei no hotel, já tinha acontecido uma coisa boa, porque imediatamente o pastor Araldo com a sua esposa me levaram numa loja e compraram uma camisa linda. Acho até que eu vou colocar amanhã para vocês verem, irmãos. Uma camisa, sabe? Então já ganhou um presente, né? Eu já nem sabia se eu queria a mala, porque já queriam me dar um terno também para pregar aqui hoje. Eu falei, acho que vou deixar essa mala, por exemplo, pego na volta. Irmãos, a coisa estava ficando boa, mas ao mesmo tempo, né? Tinha várias outras coisas que eu precisava na mala e eu cheguei no hotel. Quando eu saí do carro do pastor Valmer, eu precisava ficar ligado com o pastor Vandemar para quando ele chegasse no aeroporto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu fui pegar o meu telefone, cadê o meu telefone? E eu voltei lá perto do carro, olhei, aí eu voltei no quarto e falei, peraí, esse negócio está ficando estranho, é hora de clamar. Eu me lembrei da palavra, eu me lembrei da minha autoridade. Eu falei, Senhor, eu rechaço, eu repreendo esse espírito de perturbação. Eu repreendo, eu agora tomo posse dessa mala em nome de Jesus. E aí pelo Face eu tinha mandado pergunta aí onde estava o meu iPhone. Na mesma hora, irmãos, estou aqui com toda a verdade na sua frente. Eu estou pregando o que eu vivo. Na mesma hora ele mandou, bispo, o senhor caiu aqui no banco do carro, está aqui o celular. E ele já trouxe o celular para mim. Quando eu peguei o celular, o Vandemar colocou, a mala já está comigo, já está na mão a mala. Irmãos, é imediatamente. A única coisa que às vezes, né, está precisando acontecer para que a tua vitória se materialize, é você lembrar da promessa de Deus, você crer e você confessar o que está na Bíblia. E aí Deus vai se provar para você. Eu poderia aqui me estender, não vou fazer isso com respeito a vocês, fiquem tranquilos. Mas eu poderia ficar aqui horas e horas contando muitos testemunhos. Eu até aos 22 anos de idade, eu ia à igreja para ser salvo. Porque eu nasci em lar evangélico, mas eu não conhecia esse Deus, que hoje eu conheço de ver. Eu acreditava na salvação, mas eu não conhecia a salvação dessa forma tão abrangente. Por isso que antigamente eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Amém? Eu creio, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Quando nós falamos a resposta certa dos lábios que vem do Senhor, as coisas acontecem. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Amém? Glória a Deus. Amém. Espero não ter passado de 1 hora. Me disseram que eu tinha até 1 hora.
pastoral. Quando eu subi aqui ao altar, eu perguntei: quem está feliz, diga amém. Todos disseram amém. Agora eu vou perguntar: quem está mais feliz, diga amém.